Estamos todos muito alegres aqui na conferência do Conesul, porque justamente neste dia nós inauguramos também o Expolivro da região sul do Brasil. E o Expolivro da região sudeste foi um sucesso na cidade de Campinas, onde permaneceu por 30 dias e hoje está indo para Campos do Jordão. Ali ficará mais 45 dias, onde uma cidade de uma população fixa de 65 mil habitantes, em julho, na alta temporada, chega a ter 2 milhões de pessoas. Então, irmão, nós cremos que o Expolivro, tanto aqui no sul como no sudeste, já está colhendo seus frutos. A igreja em Campinas foi muito beneficiada e também porque ela se empenhou muito. E através da comportagem dinâmica e através da equipe fixa do Expolivro, frutos já podem ser vistos. E eu acredito que aqui na região sul o mesmo vai ocorrer. O Senhor vai renovar as igrejas, cidades onde há igrejas, certamente a igreja será fortalecida e aumentará em número, ganhará muitas pessoas para o Senhor, e as cidades onde há poucos irmãos, eu creio que o Senhor levantará uma igreja forte. Esse é o intuito desse projeto Expolivro. Portanto, irmão, nós estamos todos muito alegres com isso. E juntamente com a inauguração do Expolivro da região sul, nós tivemos essa semana vários dias de aperfeiçoamento dos líderes das equipes de comportagem dinâmica. É outra ferramenta muito grande na mão do Senhor para Ele fazer a sua obra aqui na terra em nossos dias. Senhor Jesus. E nós, lá na estância, durante a conferência internacional, nós pedimos 25 equipes, a formação de 25 equipes de comportagem dinâmica em todo o Brasil. E ali surgiram mais, acho que 101 equipes querendo formar essas equipes. Mas de qualquer forma, nós consideramos uma equipe de comportagem dinâmica formada quando alcançar um padrão certo. Quando houver uma constância desses elementos, dos componentes das equipes, alcançarem em fazer oração com as pessoas e alcançarem 50 livros distribuídos por dia por pessoa. Isso fazendo com constância, não é um dia e outro. Todos os dias, sem perder o foco, sem perder o ritmo e sem perder a direção do Espírito, e durante pelo menos 5 dias por semana. Não precisa ser 7 dias por semana, porque esses comportores, eles também vivem a vida da igreja. Os nossos comportores de hoje não podem deixar de viver a vida da igreja. E dessa forma, com as 25 equipes, nós teremos 1,5 milhão de livros distribuídos por ano. E sem falar em demais equipes de comportores, e também os irmãos das igrejas estão fazendo essa comportagem maravilhosa. Então nós cremos que nós alcançaremos em livros distribuídos mais de 2 milhões por ano. E na proporção de que cada livro distribuído, 6 pessoas receberam oração. Então nós teremos não só 2 milhões de livros distribuídos por ano,
nós teremos 12 milhões de pessoas que receberam oração durante um ano. E se nós considerarmos que o Brasil é de uma população de 200 milhões, dividindo por 4, seriam 50 milhões de famílias brasileiras, e nós teríamos, em menos de 5 anos, teoricamente, cada família terá alguém da família que tenha recebido a oração. Irmãos, o Senhor tornou possível, através da comportagem dinâmica, ainda voltar nos nossos dias. O irmão Dong sonhava com isso. Ele sonhava poder permanecer vivo até a volta do Senhor. Mas ele confessava para nós de que no ritmo que a gente vinha vindo, teria que levar mais 250 anos. Mas graças ao Senhor, o Senhor multiplicou essas ferramentas que o Senhor nos deu, e nós subimos de nível, e hoje nós temos uma comportagem que é capaz de alcançar a nossa sociedade. E tornou possível pregar o Evangelho do Reino, de Mateus 24, 14, a toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Nós então concretizaremos Apocalipse 12, filho varão será gerado, e o deserto preparado, e nós receberemos o Senhor de braços abertos, e nós queremos reinar juntamente com Ele durante 1000 anos. Os que forem escolhidos, os que forem vencedores, os que receberão o galardão. Senhor Jesus, é para isso que nós estamos aqui. Deus tem uma obra aqui na terra, Deus quer fazer a sua vontade, e Deus trabalha para isso. Em João capítulo 5, certa vez, Jesus disse, capítulo 5, versículo 17. Versículo 16 diz que os judeus perseguiam Jesus por causa de ele fazer a cura, de efetuar a cura no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vamos repetir isso? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vamos falar, o Senhor Jesus trabalha até agora, e eu trabalho também. Vamos falar? O Senhor Jesus trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Deus tem uma obra. Ele só vai parar de trabalhar quando ele alcançar o seu objetivo, quando a sua vontade for feita. E qual é a sua vontade? Ontem, no encerramento do aperfeiçoamento dos líderes das equipes de comportagem dinâmica, eu falei um pouco sobre isso. Qual é o trabalho de Deus? Que Deus quer fazer hoje? Se você já se perguntou, Deus está trabalhando o que, para quê? Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10 são versículos importantíssimos da Bíblia. Isso direciona a sua vida, dá norte ao seu serviço, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Nós precisamos da revelação para sabermos qual é o mistério da vontade de Deus.
A vontade de Deus esteve escondida, oculta, durante séculos e gerações. Ninguém sabia o que era. Mas através dos seus santos apóstolos e profetas, esse mistério foi revelado para nós. E qual é o mistério que Deus quer fazer? Qual é a vontade de Deus? Ele quer fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em outras palavras, esse universo entrou em desordem quando Satanás, como aquele arcanjo ungido por Deus, escolhido por Deus para governar o mundo de outrora, orgulho entrou em seu coração. Ele foi criado por Deus de uma forma tão capaz, ele confiou em si mesmo. Irmãos, esse é o princípio da queda, quando a criatura confiar em si mesmo. Não confie em você mesmo. Ele então quis subir, galgando posições cada vez mais elevadas, e chega um absurdo dele querer ser igual ao Deus Altíssimo. Deus então não teve outra solução senão lançá-lo por terra. E ele então foi precipitado. Ele, nessa rebelião, levou consigo a terça parte dos anjos rebeldes, caídos, e também influenciou a criatura pré-adâmica aqui na terra, levou após a sua rebelião, e no fim estabeleceu uma autoridade paralela de Deus. E quando a autoridade absoluta de Deus é desafiada, irmãos, o mundo entra em confusão, entra em desordem, entra em caos. A corrupção entra, o pecado entra, a morte entra, todas as coisas negativas passaram a existir nesse universo. E quando Deus criou o homem para reaver essa situação, retomar o reino de Deus de volta nesse universo, restabelecendo o reino de Deus através do homem, Satanás, através da serpente, em forma da serpente, enganou a Eva e por meio da Eva enganou Adão. E assim o homem transgrediu contra a palavra de Deus, que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento representa a independência do homem, o homem confiar na sua própria carne, confiar na sua capacidade e não precisar de Deus. E o homem caiu nesse engodo, transgrediu contra Deus, e o pecado entrou nesse mundo, e a morte entrou nesse mundo pelo pecado, e a morte passou para todos os homens. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós estávamos todos já condenados, julgados e condenados. Só faltava a execução da pena, que é a morte eterna. Ó Senhor Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele enviou o seu próprio Filho para nos tirar dessa situação, porque Ele nunca desiste do seu projeto, Ele não desiste da sua vontade, Ele não desiste do seu propósito. Então Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Era o Verbo que se fez carne e tomou a forma da figura humana. Ele veio a ser um homem como você e eu, sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas humanas. Porque esse Deus poderoso, infinito, eterno, Ele queria compadecer-se do homem, queria estabelecer empatia com o homem.
Então ele precisava compreender o homem. A única maneira de compreender o homem é ele mesmo vindo em ser um homem. Aleluia. Ele viveu aqui na terra como você e eu. E ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque como filho, ele era obediente ao pai. Não precisava aprender, já era inerente nele. Mas como homem, ele precisa aprender a obediência. Irmãos, a obediência é a coisa mais importante dentro do plano de Deus e que Deus quer que eu e você aprendamos. Porque o encabeçamento de Cristo implica em obediência, ou não? E então ele foi o primeiro a aprender a lição de obediência a Deus Pai. E ele foi fiel até o fim. Ele foi obediente até o fim. E até a morte. E morte de cruz. Na véspera da crucificação, ele poderia ter rejeitado a cruz. Ele poderia ter dito, não, passe de mim esse cálice, ó Pai, eu não quero tomar. Mas ele disse, seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. E no fim, ele foi à cruz. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Esse homem que viveu uma vida perfeita, uma vida humana perfeita. Ele formou uma humanidade perfeita que está à nossa disposição para nós vivermos uma vida humana perfeita. Esse homem morreu, mas Deus o ressuscitou, porque Deus o aprovou. Ele foi um homem que nunca viveu para si. Ele foi um homem que não fez a sua própria vontade, sequer teve qualquer pensamento independente de Deus. Ele foi obediente do primeiro minuto até o último minuto da sua vida. Não fez nada por si mesmo. E Deus o aprovou. E Deus o ressuscitou com o seu poder supremo e o elevou ao céu. Isso aí eu vou falar ainda. Então, irmãos, durante esse processo é para estabelecer um protótipo para nós todos, irmãos, aprendermos a viver daqui para frente essa nova cultura. Essa nova cultura, irmãos, é de aprender a ser obediente a Deus em tudo. Então, por isso que eu gostaria de voltar a ler João 5 com vocês, para vocês terem uma ideia como se faz a obra do Senhor. João 5. Eu li versículo 17, não foi? Vamos ler o versículo 19 também. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Você consegue dizer para o Senhor Jesus: eu nada posso fazer de mim mesmo, senão aquilo que vi fazer o Senhor? Porque tudo o que o Senhor fizer, é que eu também semelhantemente o faço. Você está percebendo como se faz a obra de Deus? Não somos nós quem fazemos. A obra de Deus é Deus quem faz. Ele só precisa de canais obedientes, canais que deixam com que Ele tenha liberdade em fazer. Você quer ser esse canal? Vocês que passaram por esse aperfeiçoamento de comportamento dinâmica, vocês estão percebendo que todos os conflitos, todos os problemas que nós tivemos, é porque nós não fomos obedientes. Nós não deixamos que o Senhor tenha liberdade em fazer a sua obra em nós. Mas toda vez que nós nos humilhamos, nós nos choramos, nos esvaziamos, nos enchemos do Espírito, reconhecemos a nossa incapacidade e nós oramos,
Qual foi o resultado? Digo vocês. Qual foi o resultado? O resultado é que Deus faz. É ou não é? Milagres acontecem. Portanto, irmãos, assim se faz a obra do Senhor. Não só na comportagem dinâmica, mas em todos os setores. Na igreja, na vida da igreja, no serviço da igreja, no Expo Livro, nos grupos familiares. Vamos deixar o Senhor fazer. É que o homem quer fazer demais. Confia muito em si mesmo. Então Deus não consegue fazer. Ó Senhor Jesus. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma como ouço, julgo. Quer dizer, Jesus ele não tinha uma opinião formada dele. Ou se ele tinha, ele não julgava conforme a sua opinião. Ele ouvia do Pai. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, esse era um homem que servia de canal para Deus fazer a sua obra. Ele não procurou nunca fazer a sua própria vontade. Irmãos, é assim que Deus quer de cada um de nós. Eu creio, irmãos, que o Senhor está querendo nos aperfeiçoar. O Senhor está querendo fazer grandes coisas através da igreja. Deus vai fazer grandes coisas através dos comportores. Deus quer fazer grandes coisas pelas equipes do Expo Livro. Deus quer fazer grandes coisas pela vida da igreja, pelas igrejas que estão aqui. Mas, irmãos, nós precisamos aprender que este é o segredo do sucesso. Esse é o segredo, irmãos, de Deus ter liberdade de fazer a sua obra. Aí versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Testemunho de quê? Testemunho de que Jesus foi o enviado de Deus para fazer a obra de Deus. Porque os judeus indagavam, desafiaram a ele mostrar que ele foi enviado de Deus. Então ele disse: eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Quando Deus quer realizar sua obra, e Deus encarrega você para fazer a sua obra, e essas mesmas obras que Deus quer realizar, realiza por meio de você, essas obras confirmam que você foi enviado para fazer essa obra. Não invente nada, não invente sua obra, faça a obra de Deus, certo? Ó Senhor Jesus. Versículo 29, capítulo 6, já fui para capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quando Deus envia alguém e você crê, quando você crê, significa que você crê na palavra. Você crê na palavra que esse enviado fala, porque ele não fala por si só, por si mesmo, ele fala por Deus. E se você crê que ele foi enviado e ouve a sua palavra e pratica a sua palavra, a obra de Deus é feita. Irmãos, é isso que está acontecendo nos nossos dias. Segundo Crônicas 20:20, quando o rei Josafá se viu em aperto dos filhos de Amon vindo contra ele, um exército inumerável, impossível dele vencer, ele então procurou um profeta, e o profeta disse para não temer, que essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Apenas tomai posição. Tomar posição e ver que eu vou fazer. Deus mesmo derrotou o inimigo.
ou melhor, o inimigo se autodestruiu. Aí, capítulo 20, versículo 20: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Irmãos, eu acredito que as coisas estão acontecendo no nosso meio, estão prosperando no nosso meio, porque nós achamos a maneira de fazer as coisas. Não fazemos por nossa conta, nós fazemos de acordo com a palavra profética. Se o Senhor fala através do profeta, nós apenas obedecemos, praticamos, e Deus mesmo faz a sua obra. Está certo ou não? Ó Senhor Jesus. Capítulo 6 ainda, versículo 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus não veio para fazer sua própria vontade. Nós que somos enviados de Deus para fazer a obra dele, nós não buscamos a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. Capítulo 14, vou pular lá para o capítulo 14, versículo 10: não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja que versículo precioso, onde traz tantos princípios espirituais. Eu vou repetir: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Aqui não fala o Pai que permanece em mim fala as suas palavras, mas fala o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, falar a sua palavra e fazer a sua obra é a mesma coisa. Quando Deus fala a sua palavra por meio do seu enviado, a obra de Deus é feita. Amém? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. No capítulo 14 ainda, versículo 24: quem não ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vou repetir: e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Cada palavra que Jesus falava na terra com seus discípulos ou com as pessoas não era dele, era do Pai que o enviou. Irmãos, hoje é a mesma coisa. No mesmo princípio de encarnação, Deus quer usar você e a mim para fazer a obra de Deus. Portanto, irmãos, não ouso falar uma palavra que seja minha. Eu quero ser obediente ao Senhor, porque as minhas palavras não produzem a obra de Deus, mas as palavras de Deus produzem a obra de Deus. Portanto, irmão, quando nós saímos, não se ache muito inteligente em querer fazer do seu jeito. Vamos nos encher do Espírito. E é o Senhor quem faz a sua obra. Muito bom. Então, dito tudo isso, Jesus então morreu, ressuscitou, como prova de que Deus aprovou aquele homem, não é? E não só isso, vamos voltar lá para Efésios 1 Efésios 1 de novo. Eu não terminei de falar em Efésios 1. Efésios 1 de novo. Versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua destra, à sua direita, nos lugares celestiais. Veja, Cristo foi aprovado como homem. O seu viver humano foi perfeito. Por que foi perfeito? Porque ele era capaz de viver uma vida humana perfeita? Não, porque ele foi obediente a Deus Pai durante toda a sua vida. Então Deus o aprovou e Deus o ressuscitou com a sua suprema grandeza, o seu poder, e Deus o elevou ao céu, e Deus o colocou à sua direita, e na sua direita está nos lugares celestiais. Cristo hoje está nos lugares celestiais, pelo poder de Deus, e esses lugares celestiais estão acima, versículo seguinte, versículo 21, Cristo está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, nosso Senhor Jesus, que veio ser um homem como você e eu, viveu também em fraqueza, sujeito às mesmas tentações e fraquezas do homem, mas ele venceu porque ele não ousou viver por si mesmo. Ele viveu todo o tempo por Deus Pai. E ele morreu e Deus o ressuscitou. E Deus não só o ressuscitou, Deus os fez ascender e Deus colocou ele à sua direita, nos lugares celestiais. Ele está acima de todo o principado e potestade, isto é, ele está acima de todas as autoridades que existem nesse universo. Cristo recebeu a autoridade sobre todas as coisas, não tem nada que esteja acima dele. Ele está à direita de Deus e nada mais está acima dele. Todas as coisas ele pôs debaixo dos pés de Cristo. E para ser, eu já estou adiantando aqui, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmãos, essa é a maneira de Deus encabeçar todas as coisas. Em primeiro lugar, ele enviou Cristo. Em segundo lugar, Cristo viveu uma vida humana perfeita, obediente ao Pai até a morte. E em terceiro lugar, Deus o ressuscitou com a sua suprema grandeza do seu poder. E Deus o ascendeu e o colocou à direita de Deus. Ele está acima de qualquer outra autoridade. Aquelas autoridades todas clandestinas estão hoje debaixo de Cristo. Mas a sua obra não terminou. Cristo fez a sua parte, o ministério terreno de Cristo foi realizado, mas ainda falta o resto. Tudo que falta ainda é agora a vez da igreja fazê-lo. Eu e você temos uma grande tarefa para fazer, e essa grande tarefa nós não fazemos por nós mesmos, porque nós temos um cabeça. Nosso cabeça está no céu. Nosso cabeça está à direita de Deus. Nosso cabeça está sobre todas as autoridades, todo domínio, todo poder, todo principado e todo nome. E hoje ele está à destra de Deus, mas ao mesmo tempo ele está conosco. Amém? João 14. João 14. Eu só estou preparando um terreno para falar o que eu quero falar, tá?
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse, irmãos? Alguns acham que é alguma residência luxuosa que Jesus está preparando para nós. Aí ele fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então que lugar é esse? Lugar é nos levar onde Jesus já estava. Onde Jesus estava? Hein? Jesus, versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ora, se Jesus estava no Pai e o Pai estava nele, ele precisava passar por um processo, ele precisava ir. E essa ida é por meio de morte e ressurreição. E quando ele for por meio de sua crucificação e Deus o ressuscitar dentre os mortos, ele poderia voltar e nos levar para onde ele estava. Vocês não estão entendendo? Esse é o processo. Esse é o processo. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o lugar que Jesus queria preparar não era uma mansão celestial, era a ida para o Pai, não é? Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus pediu ao Pai para que mandasse o outro Consolador, porque Ele era o Consolador, não é? Quando fala outro Consolador, porque Ele já era o Consolador. Então, Jesus tinha de ir, tinha de morrer, ressuscitar, e Deus então poderia mandar outro Consolador para que esteja para sempre conosco. Jesus em carne, era maravilhoso ter essa presença física de Jesus durante todo o tempo em que ele conviveu com os discípulos, mas Jesus não podia estar para sempre com eles. Mas agora, através da ida e volta pela morte e ressurreição, se torna possível de que esse outro Consolador esteja para sempre conosco. Amém? Amém? Quem é então esse outro Consolador? Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Ué, como os discípulos conheciam? Vós o conheceis? Conheceis quem? Conheceis o Espírito da verdade. Então nosso Senhor Jesus já era o Espírito da verdade, porque Ele habita convosco e estará em vós. Depois da morte e ressurreição, Jesus se tornaria o Espírito da verdade. Ele voltaria aos discípulos como outro Consolador, e Ele estará em nós. Ele estará dentro dos discípulos, não mais fora dos discípulos, agora dentro dos discípulos. Então aí nessa hora Ele conseguirá nos levar para dentro do Pai, para dentro de Deus. E hoje nós estamos em Deus, nós estamos no Pai. Por isso em 1 Coríntios 15:45 diz: o último Adão tornou-se um espírito
vivificante, o Espírito que dá vida. Irmãos, graças a Deus, Jesus está sentado no terceiro céu, acima de todas as autoridades, principados e potestades, e poder, domínio e nome, mas Ele também está dentro de nós. Ele está em nós como o Espírito da verdade, e Ele estará conosco até a consumação desse século. Mateus 28, como diz. Versículo 18. Vocês estão conseguindo ligar todos esses versículos? Eu estou ajudando vocês a ligarem todos esses versículos para ver que a Bíblia tem um contexto, tem um sentido real, tá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus venceu, Deus o aprovou, e Deus o ressuscitou e o elevou ao céu, e não só colocou no meio do céu, Ele colocou acima, à sua direita, nos lugares celestiais. Ele está acima de todo principado e potestade e domínio e poder, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas até no vindouro. Isso é para quê? Para Ele receber toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Cabeça da igreja tem toda a autoridade. Você é um membro do corpo de Cristo, cuja cabeça tem toda a autoridade. E tudo que a cabeça tem, transmite para os seus membros. Irmãos, por isso nós saímos pregando o Evangelho, fazendo comportagem, porque nós temos um Jesus cabeça que tem toda a autoridade. Não precisa temer, não precisa ficar receoso de nada. Eu sou irmão muito fraco, eu não estou bem esses dias. É só você se revestir desse Senhor Jesus, que tem toda a autoridade. Você repreende a sua fraqueza, repreende a sua indolência, né, seu medo, seu temor. Você pode sair com a autoridade de Deus, que Deus deu para ele. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, essa é a nossa missão. Saímos e fazemos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Guardar a palavra. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí, em Marcos 16, gosto muito desses dois versículos, últimos dois versículos de Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus, aqui confirma que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, Deus o fez aparecer ainda no meio dos seus discípulos e seus apóstolos, e falou-lhes durante 40 dias sobre o reino de Deus. E depois que falou, foi elevado ao céu aos olhos deles. Uma nuvem o tomou, ele subiu ao céu. E nessa hora, Deus o colocou à direita de Deus. Ele recebeu toda a autoridade, ele está em lugares celestiais acima de toda outra autoridade. Mas ele não está só lá, ele está lá e cá. Ele está lá no terceiro céu com toda a autoridade, ele também como espírito da realidade,
como outro Consolador, Ele está no meu espírito, está no seu espírito. Por isso, irmãos, nós temos esse Senhor que recebeu toda a autoridade, está no nosso espírito. Por isso, irmão, quando nós saímos para contatar as pessoas, orar com as pessoas, pregar o Evangelho, fazer comportagem, irmão, nós temos toda a autoridade de Jesus em nós, e Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então Ele assentou-se à destra de Deus, e Ele espera que o seu corpo trabalhe. O meu Pai trabalha até agora, e eu também, e agora Jesus está trabalhando à destra de Deus, e Ele quer que você e eu trabalhemos também. Trabalhemos como? Sair, tendo partido, e eles tendo partido, pregaram em toda parte. Irmãos, agora é a nossa vez. Sair e pregar em toda parte. O Senhor nos deu um caminho tão fabuloso. Através de orações, nós aprendemos com os comportores dinâmicos, que não é uma técnica, mas é um caminho do Espírito. Primeiramente, eles aprendem a se humilhar, se esvaziar. Eles aprendem a se encher do Espírito. Eles aprendem a confessar seus pecados, a confessar suas próprias fraquezas e se encher da autoridade de Deus, de Jesus, e saírem unanimemente, em unidade, em obediência, em submissão, como uma equipe. Então, Deus deu um caminho para eles. Eles passaram a encontrar as pessoas na rua, orando com as pessoas. E essa oração abriu um caminho para nós todos praticarmos a palavra. Porque no passado a gente tinha muita vontade de pregar o Evangelho para as pessoas. A gente ia na rua, parava uma pessoa e dizia: eu queria falar um pouco do Evangelho para você. A pessoa geralmente fala: eu não tenho tempo, vou embora. Não é isso? Aí eu queria te dar um jornal aqui. Ah, tá bom, tá, obrigado, tá, e ia embora. Não parava para eu escutar, não parava para receber uma oração. Mas agora, irmãos, através da oração, nós aprendemos que essa é a abertura que o Senhor nos deu. Quando nós falamos para a pessoa: eu gostaria de orar com você, eu queria orar por você, abençoar a sua vida. Você tem alguma necessidade? Irmãos, quem não tem necessidade? Todas as pessoas estão como ovelhas sem pastor, exaustas e aflitas, precisando do nosso Senhor para se encontrar com essas pessoas. Irmãos, quantas pessoas, mesmo estando bem, casamento feliz, filhos bonitos, como nós ouvimos o testemunho de uma senhora, estava tudo bem com ela, mas ela falou que a vida dela não tinha mais sentido. Ela queria tirar a sua vida, mesmo tendo um bom marido, 3 bons filhos. Por isso, irmãos, as pessoas precisam desesperadamente de ter um encontro com Deus, e nós estamos fazendo esse trabalho. Posso orar por você? Irmãos, não tem quem, dificilmente alguém recusa uma oração, dificilmente, e essa é a nossa experiência. Não só os comportores hoje fazem isso, irmãos, qualquer um de nós, durante o dia a dia nosso, nós podemos, nas atividades cotidianas, nós podemos orar com as pessoas. Podemos ou não podemos? Quantos garçons já orei por eles? Você me atendeu muito bem. Qual é o seu nome? Eu queria orar com você, queria que Deus abençoasse você. Orava com a pessoa e deixava um jornal, deixava um livro, e sempre, se possível, eu faço isso, eu ensino a pessoa a invocar o nome do Senhor. Quando você precisar, chama esse nome: ó Senhor Jesus. Ele é o próprio Deus, Ele vai ajudar você em todas as ocasiões. Irmãos, é possível ou não é possível? Comprar um pão na padaria,
É possível ou não possível fazer isso? Pôr gasolina no posto, durante o trabalho, encontrar com os colegas, amigos. É possível ou não é possível? Irmão, se tornou possível essa prática durante o dia todo. E principalmente quem está com a camisa, posso orar por você? As pessoas vêm perguntar, eu quero oração, quero que você ore por mim. Não é? Irmãos, graças ao Senhor, enquanto nós partimos e pregamos o Evangelho, a igreja como o corpo de Cristo está fazendo esse trabalho, e sabe quem vai fazer a obra? Não é você, cooperando com eles o Senhor. O Senhor coopera com a igreja e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, a partir desse momento em que nós aprendemos que a obra de Deus é Deus quem faz, basta eu estar cheio do Espírito e obedecer o sentimento do Espírito para orar com uma pessoa, fazer comportagem ou ajudar uma pessoa. Irmãos, o Senhor coopera comigo e o Senhor confirma a palavra por meio de sinais. Tantos sinais. Hoje mesmo eu recebi mais um testemunho, dizendo que mais uma pessoa que queria se suicidar hoje foi salva pela oração. Todo dia tem uma pessoa que queria se matar e está sendo salvo por meio de uma oração. Irmão, só por aí, quantas pessoas já salvamos? Porque os sinais seguem o corpo. A cabeça está lá em cima, mas Ele está aqui conosco também, trabalhando. Ó Senhor Jesus. Para isso, Ele precisava dar o poder para nós. Último capítulo de Lucas. Versículo 46, capítulo 24, versículo 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Eu quero chamar a atenção, irmãos, que Jesus pessoalmente disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, de que esse evangelho do arrependimento para remissão de pecados tem que ser pregado a todas as nações. Todas as nações, começando de Jerusalém. Mas infelizmente, irmãos, os judeus colocaram esse conceito na cabeça de que a salvação, coisas de Deus, é só para o povo judeu. Mas Deus queria que através de Jesus, a salvação que vem através de Jesus, fosse pregada para todas as nações. Então, para isso, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A cabeça tem poder, a cabeça recebeu toda a autoridade. Deus Pai quer conceder esse mesmo poder para nós, a igreja. Aí chegou no dia do Pentecostes. Atos, vamos lá para o Atos, ó Senhor Jesus. Bom, quanto eu conseguir falar hoje eu falo, tá? Bem. Chegou em Atos, versículo 3, só para ganhar tempo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, porque Deus quer estabelecer seu reino de novo, de volta aqui na terra, encabeçando todas as coisas debaixo de Cristo, para que Cristo entregue no final o reino para Deus. Entendeu? Então tudo é uma questão do mistério da vontade de Deus, que é encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas. Versículo 4,
onde estou? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quem acredita que foi batizado pelo Espírito Santo? Quem acredita que esse mesmo poder que Deus deu para Cristo, Deus deu para a igreja? Quando você creu, o Espírito Santo batizou você com poder, porque Deus quer comissionar você para trabalhar para Ele. Então, irmãos, Ele nos deu poder. O seu corpo hoje tem poder, e o poder foi representado no dia do Pentecostes, certo? Então, os que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? De novo o conceito de que a restauração do reino de Deus é só para Israel. Essa estreiteza do coração limitou os judeus. Vocês vão entender mais para frente isso. Versículo 7: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isto é, eu não me refiro só ao reino a Israel, eu me refiro ao reino de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, o começo tem que ser em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Isso ocorreu depois da perseguição, em capítulo 8, e até aos confins da terra. Então não era só Jerusalém, era Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, chegou até o Brasil, América do Sul, não é? Ó Senhor Jesus, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Nosso Senhor voltará, e eu quero voltar com Ele. Aí chegou o dia, capítulo 2, Atos, chegou o dia do Pentecostes. Esse dia é memorável, porque oficialmente se inaugura a era da fé. É ou não é? Ó Senhor Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, o importante aqui é ficarmos cheios do Espírito. Você não precisa se preocupar agora com esse negócio de falar em língua ou não falar em língua. O importante é você estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conceder a você o que Ele quer conceder para fazer a sua obra, não é? Se é para fazer comportagem, basta estar cheio do Espírito Santo. Ele vai fazer por meio de você.
Por isso, irmãos, esse é o segredo. Agora a igreja está à disposição de Deus. Antes era só um homem, Jesus, estava à disposição do Deus Pai. Mas agora a igreja foi gerada. E Deus deu poder para a igreja. E essa igreja hoje pode cooperar com Deus. Mas como cooperar com Deus? Não saia nu. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não saia sem uniforme. Você está cheio, tem que estar cheio de poder do Espírito Santo. Para isso, irmãos, nós precisamos nos esvaziar sempre. Sempre nos humilhar e nos encher do Espírito. Aí então, irmãos, Deus fará a sua vontade. Deus porá na sua boca palavras. Você já teve essa experiência? Você às vezes não sabe nem o que falar, mas o Espírito põe palavra na sua boca, porque você hoje faz parte de um canal de Deus para fazer a obra dele. Então, os que estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, eles ficaram extasiados. Não sabiam o que estava acontecendo, perplexos. Por quê? Porque eles ouviram falar que nem... Já pensou o Ami falar inglês? Falar um inglês eloquente, fluente. Já pensou? Sem nunca ter estudado inglês? Então esses galileus passaram a falar a língua dos partos. Veja versículo 9. Língua dos partos, medos, elamitas, dos naturais de Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, até nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E cada um ouviu falar em sua própria língua as grandezas de Deus. Irmão, não presta tanto atenção para essas coisas. Isso aí é consequência. Isso é o que o Espírito quer fazer, precisava fazer naquele momento. Mas hoje, o Espírito da mesma forma pode fazer sinais para a necessidade de hoje. Ou não? Graças a Deus, irmãos, hoje o Senhor quer recuperar a nós o papel da igreja. Chega de ser um esquentador de banco nas reuniões da igreja. Chega de ser um membro morno na igreja. Deus quer que cada um de nós seja um Jesus Júnior para fazer a obra que Deus quer que a igreja faça hoje. E Jesus coopera conosco. Ele confirma a sua palavra por meio de sinais que nos seguem. Muito bem. Então, no meio dessa situação, ficaram todos atônitos, todos perplexos, e alguns então zombavam, dizendo que eles estavam todos bêbados. Eu quero ver um bêbado falar em inglês. Quero ver alguém falar em uma língua, né, que ele nunca estudou. Mas, irmãos, Pedro levantou-se, tomou a liderança. Irmãos, Deus precisava, aqui na terra, depois da ida de Jesus, alguém tomasse a liderança. E esse alguém, Deus escolheu. Era necessário que os 12 apóstolos tomassem a liderança da obra de Deus, naquele primeiro momento, é ou não é? E dentre os 12, Deus elegeu Pedro, o apóstolo Pedro, para ser o líder, ou não é? Então Pedro se levantou, versículo 14, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês não sabem, vocês talvez não tenham ainda noção da importância desse momento. Esse momento marcava uma transferência de dispensação, uma transferência da dispensação da lei para a dispensação da fé. Vocês estão me entendendo? Por isso, a grande dificuldade dos judeus nessa hora em aceitar essa transferência, principalmente o povo judeu, arraigado com o judaísmo. Vocês estão me entendendo? Foi o próprio Deus que tirou esse povo do Egito. Foi o próprio Deus que escolheu Abraão. Foi o próprio Deus milagrosamente fez nascer Isaac de Abraão e Sara. Era algo impossível de acontecer, mas Deus fez gerar Isaac. E veio Jacó, o suplantador, não é isso? E foi transformado em um príncipe de Deus, Israel. E deles vieram 12 tribos de Israel. Só que essas 12 tribos de Israel ficaram acomodados no Egito. Tinham a melhor terra para eles viverem, para eles se desenvolverem. Eles se tornaram praticamente egípcios, mesmo tendo instruções de hebreus. Mas eles tiveram todo aquele tempo debaixo da cultura egípcia, debaixo de todos os costumes dos egípcios. Mas Deus, Ele tinha feito uma promessa a Abraão. Ia fazer dele, as descendências de Abraão, uma grande nação. E Deus não desiste quando Deus promete, Deus cumpre. Mesmo depois de 400 anos no Egito, Deus resolve tirar esse povo para si. Deus então, com o seu grande poder, com o seu braço poderoso, Deus então tirou esse povo do Egito. Vocês, eu não preciso falar muito, vocês sabem da dificuldade de convencer em Faraó, endurecia-se o coração de Faraó, mas Deus, com as 10 pragas, principalmente com a 10ª praga, que foi a decisiva, morte aos primogênitos, e finalmente deixou o povo sair. Isso já são grandes sinais. Mas chega no dia da saída, eles começam a perceber que há um exército atrás no percalço. E eles acharam que estariam perdidos, porque chegaram ao Mar Vermelho, não tinha como prosseguir, e atrás vinha o exército de Faraó para persegui-los. Mas Deus abriu as águas do mar, uma coisa impossível fisicamente, mas abriu. Até hoje estão especulando como se acontece, como que pode acontecer isso, como fenômenos naturais. Irmãos, isso é impossível, é Deus quem fez isso. Então abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto, e Deus então salvou esse povo. E quando chegou em Êxodo
Êxodo 19, o que Deus falou para eles? Vamos ler, vai. Mas eu não tenho pressa, tá? Não tenho pressa. Se não conseguir falar hoje, fala amanhã, tá bom? Êxodo 19. Vamos devagar, porque vale a pena a gente ter um quadro todo na nossa cabeça. Êxodo 19. Ó Senhor Jesus. Versículo 3: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos deveis sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Irmão, tudo que aconteceu com esse povo, que não conhecia Deus, passaram gerações, todos eles nasceram no Egito, tinham muito pouco conhecimento de Deus, mas Deus fez sinais e milagres e mais milagres e prodígios. Eu não era. De certa forma, irmãos, eles estão mal acostumados com milagres e sinais. O povo judeu se tornou um povo mal acostumado. Tanto é que no livro de Hebreus, capítulo 4, mostra que por que a primeira geração que nasceu no Egito não pôde entrar na boa terra de Canaã. O que você acha? Qual era o problema? O coração perverso de incredulidade. Quando você tem incredulidade, você não crê na palavra de Deus. Você não crê que Deus é capaz. Então, quando lhe falta alguma coisa, quando alguma coisa não está como você quer, você murmura, você reclama. É ou não é? Esse povo passou a vida toda no deserto reclamando das más condições, dos problemas. E por isso eles caíram todos no deserto, porque não creram. Apesar de ter visto Deus fazer tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais, ainda assim eles não creram, porque eles queriam ver milagres para crer. Eles queriam ver sinais para crer. Aí esses mesmos judeus perguntaram a Jesus: Jesus, nos dá um sinal. Porque o sinal para os judeus indica a presença de Deus. Quando tem um sinal, opa, Deus está aqui. Então os judeus queriam, através de Jesus, que visse um sinal. Jesus disse o que para eles? Geração má e adúltera, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Isto é, o sinal que vocês vão ver é eu ser crucificado, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Esse sim é o sinal. Por isso, irmãos, não seja como esse povo judeu que quer ver sinal para acreditar. Nós somos o contrário. Nós estamos na era da fé. Nós cremos e os sinais seguem. É o contrário. Então, irmãos, vamos crer na palavra do profeta. Vamos crer no Senhor. Crer na profecia. Crer no enviado de Deus. E as coisas acontecem. Tá? Então, ó Senhor Jesus, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos deveis sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês me serão uma minha propriedade peculiar. Em espanhol está traduzido o meu especial tesouro, não é? Não é assim em espanhol? Especial tesouro.
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Irmãos, finalmente Deus chamou um povo para si e chamou esse povo de povo dele, e chamou esse povo de uma nação santa, porque Deus é santo. Então era a primeira nação e única nesse universo com governo teocrático. Vocês estão percebendo? A teocracia começou quando Deus escolheu um povo e Deus governa esse povo. Como Deus governa esse povo? Estabelecendo os mandamentos e as leis. É ou não é? A partir do capítulo 20, capítulo 20, Deus então promulga através de Moisés os 10 mandamentos. E depois disso, várias leis, veja capítulo 21, a lei acerca dos servos, a lei acerca da violência, a lei acerca da propriedade, leis civis e religiosas. Irmãos, leis, os mandamentos e as leis formaram a constituição desse povo, dessa nação teocrática. Vocês estão entendendo? Então esse povo todo tiveram a teocracia, e o que rege essa nação eram as leis de Moisés. Vocês entenderam? Por isso esse povo todo tem esse conceito tão forte de que tudo será só para o povo judeu, porque Deus escolheu esse povo para si. Não entrava na cabeça dele que quando houvesse a transferência para a era da fé, Deus quisesse levar o quê? O evangelho para todas as nações. Voltando lá, ó Senhor Jesus, lá para Atos, onde eu estava, Atos 2, é isso? Atos 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22, olha só como Deus trabalha. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Acho que não entenderam nada que eu li, né? Vocês não entenderam nada que eu li. Eu estou tentando provar para vocês que até Jesus, que foi enviado de Deus para fazer a obra de Deus, ele não tinha capacidade de fazer a obra por ele mesmo. Não é que isso que está escrito, não. Os milagres, prodígios e sinais foram o próprio Deus quem fez. Muitas vezes você pensa que Jesus é poderoso para operar milagres. Não, os milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Irmãos, se Jesus dependia de Deus para fazer a sua obra, muito mais nós, irmãos. Quem somos nós para acharmos poderosos, capazes de fazer a obra de Deus, irmãos? Graças ao Senhor, nós estamos aprendendo, irmãos, estamos aprendendo. Eu estou preparando vocês para as grandes obras que acontecerão entre nós. Se nós entrarmos por esse caminho da dependência total do Espírito, irmãos, por isso nós estamos no ministério do Espírito. Será muito mais glorioso o ministério do Espírito. Houve uma transferência da lei para a fé. Os judeus não conseguiram fazer essa virada. Por quê? Porque a nação foi toda constituída em cima da lei.
da lei de Moisés. Então, quando houve um momento que precisava fazer uma transferência, terminar a era da lei e começar a era da fé, o que fazer com uma nação toda já constituída, estruturada, a estrutura religiosa, a estrutura social, a estrutura política estava toda em cima dos 10 mandamentos e da lei de Moisés? Como acabar isso de vez e entrar para a esfera da fé? Alguns indivíduos é mais fácil aceitar Jesus, crer em Jesus, deixar tudo, o judaísmo, e aceitar Jesus, não é? Mas como nação, irmãos, era impossível. É isso que aconteceu. Não sei se vocês estão me entendendo. Isso que aconteceu. Então, Pedro, com a liderança de Pedro, foi muito forte. Ele conseguiu falar de uma maneira ousada e ganhou as pessoas. No dia do Pentecostes, irmãos, 3.000 homens foram batizados. E depois disso, houve, a partir do capítulo 3, houve um milagre. Um coxo de nascença estava à porta do templo Formosa e pedindo esmolas. Imagine você, um coxo de nascença, isto é, alguém que nunca andou na vida. Certamente as suas articulações não estão mais aptas para colocar esse homem de pé, muito menos andar, é ou não é? E todos os seus músculos atrofiados por não ter usado todo esse tempo. Você sabe qual a idade desse homem, não? Não sabe qual a idade dele? Eu acho que é mais de 40 anos. Não tinha mesmo mais de 40 anos, está aqui na Bíblia, depois eu mostro para vocês. Esse homem tinha mais de 40 anos, nunca andou. Ele pediu esmola para Pedro e João. A partir de agora, irmãos, era Pedro e João. Pedro e João. Por quê? Essa obra foi entregue para os 12 apóstolos e era importante que os 12 apóstolos, um deles começasse e outro terminasse. Vocês entenderam ou não? Não entenderam, né? Pedro iniciou essa obra, recebendo o bastão de Jesus, liderando a igreja em fazer a obra de Deus. E Deus determinou que o apóstolo João terminasse essa obra. E, apesar de João ter morrido, mas o seu ministério continua nos nossos dias. Vocês acreditam ou não? Continua nos nossos dias. Então Pedro e João disse: prata e ouro não possuo. Pedro disse, não é isso? Onde está isso? Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Presta bem atenção, tudo está sendo feito em nome de Jesus. Nome de Jesus. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Nossa, que fé, hein? Como é que você ia levantar um homem coxo de nascença? Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Um salto. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Se ele estivesse aqui no nosso meio, eu deixaria ele saltar aqui, né? Os irmãos pediram para vocês não saltarem aqui, né? Porque aqui ainda é uma laje. Mas esse homem pode saltar, pode pular. Irmãos, é ou não é maravilhoso? Então o povo todo ficou atônito, ficou perplexo. Versículo 10: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de
admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, o povo judeu, eles ficam admirados e assombrados quando acontece um sinal totalmente impossível de um homem fazer, porque eles logo se enchem de temor de Deus, porque eles sabem que é Deus quem está operando. Apegando-se a ele, a Pedro e João e todo o povo, correu atônito para junto deles num pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Não é pelo poder de Pedro, não era pela piedade de Pedro, era do Espírito, era do Senhor Jesus, era de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou em seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmão, Pedro foi ousado, pela fé. Veja o versículo 16, pela fé em o nome de Jesus. Aqui não é nem em nome de Deus, em o nome de Jesus, que os judeus não conseguiam aceitar. Pela fé em nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Aí, naquele dia, não é isso? Muitos ouviram essa palavra ousada de Pedro. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, e até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Irmãos, essa ousadia de Pedro, o Espírito era com ele, e a igreja em Jerusalém chegou a 5.000 homens. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Irmãos, agora não é o povo, agora são as autoridades. Irmãos, imagina, são as autoridades máximas de um povo. Essas autoridades são religiosas, mas também são autoridades civis, até políticas. Irmãos, o que Pedro estava pregando era mexer nas bases, nos pilares da constituição de uma nação que o próprio Deus havia constituído, lá em Êxodo 19 e 20. Mas agora chegou a hora da fé. Precisava fazer essa mudança. Acredita ou não acredita? Então vou dar uma paradinha em Atos. Eu vou ler com vocês, para terminar essa mensagem, ler com vocês Gálatas, tá bom? Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados,
para essa lei que de futuro haveria de revelar-se. Então Deus é que estabeleceu a teocracia nessa nação de Israel, e essa teocracia tem por constituição os 10 mandamentos e a lei de Moisés. Mas a lei era algo temporário, haveria um fim. Quando viesse o fim, irmãos, era muito difícil dessa nação que nasceu com a teocracia e nasceu debaixo, uma nação constituída debaixo da constituição da lei de Moisés, de repente mudar para a fé. Vocês estão entendendo? Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Já não é mais pela lei, agora é por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Chegou a fé, acabou a lei. Isto é, nós não estamos, os judeus não estariam mais sujeitos e subordinados à lei, porque começa uma nova etapa. O dia do Pentecostes estabeleceu essa divisão de águas. Vocês estão entendendo? Senhor Jesus, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé no Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí o versículo, dá uma olhada, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 15: nós judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Sabe por que ele está falando isso? Porque haviam então, mais tarde, por isso que eu parei um pouco Atos dos Apóstolos, mais tarde, quando começou a grande perseguição, alguns da igreja de Jerusalém passaram a dizer: se nós continuássemos nessa linha de Pedro, tão ousado em pregar o evangelho da fé, evangelho, de Cristo veio, não é isso? E trouxe a fé, introduziu a fé, nós estaremos tentando derrubar uma nação toda, a constituição dessa nação. Então é melhor a gente tentar conciliar a igreja com o judaísmo. Aí foi o fim da igreja de Jerusalém. Então ele diz assim, versículo 17: mas se procuro, 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Quer dizer, se eu prego a Jesus, prego a fé, porque dizendo, com a revelação de que hoje ninguém é justificado pelas obras da lei, e de repente eu tento conciliar a fé com a lei, e aquilo que eu destruí, eu torno a edificar. E quando eu torno a edificar, eu me torno transgressor daquilo, entendeu? Eu disse que isso já é passado, mas de repente eu torno a edificar, então eu sou transgressor, porque eu demoli uma coisa que eu não deveria ter demolido. Vocês estão entendendo? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Irmão, eu vou terminar aqui com esse versículo. Você vai dizer, mas eu não estou no judaísmo. Mas no mesmo princípio, você pode confiar na sua carne. Quem confia em guardar a lei, é porque ele acha que pode se aperfeiçoar na carne.
Ele acha que ele pode ajudar Deus na carne. Irmãos, na carne, ninguém pode agradar a Deus. Não acha que pela sua capacidade, pela sua experiência, pela sua eloquência, pelo artifício que você aprendeu, você pode ajudar Deus. Irmãos, nada disso. Nós fazemos tudo pela fé. Nos enchemos do Espírito para fazer as coisas, porque do Espírito que vem o poder, do Espírito que vem o milagre, os sinais, do Espírito, irmãos, vem a direção para nós fazermos. Portanto, irmãos, eu quero deixar isso como eu não consegui terminar, na verdade nem chegar à metade da mensagem, mas eu vou terminar aqui, dizer para vocês, esse é o âmago do caminho da fé. No versículo 19, finalmente, estou crucificado com Cristo. É por isso que Paulo disse, eu resolvi nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado, porque isso traz-nos, irmãos, uma transferência da nossa capacidade para a fé, para Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Comportores, digam para si mesmo, já não sou eu quem vive. Não pensem que depois desses treinamentos vocês são capazes de fazer a comportagem dinâmica. É engano, porque já não é mais você quem vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, esse é o âmago, é a essência de um viver pela fé. Eu não tenho capacidade, eu não vou desenvolver a força da minha carne, não quero ser aperfeiçoado na carne. É como se Abraão quisesse ajudar Deus a ter um filho e gerar com Agar Ismael. Eu quero crer na força do Espírito, não creio em mim mesmo, porque eu mesmo já morri com Cristo. Agora eu tenho um viver ainda na carne. Esse viver na carne Deus quer usar para fazer o seu propósito, para fazer a sua vontade. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Espero que vocês tenham entendido o encargo dessa mensagem. Não sou eu quem vivo. Vamos falar de novo. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e si mesmo se entregou por mim. Jesus é o Senhor. Essa é a era da fé. Estamos na era da fé. Jesus é o Senhor.